Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma videoaula do professor Sérgio. Hoje veremos os testes utilizados para avaliar a função hepática e a função cardíaca. Iniciaremos pelos testes da função cardíaca. Primeiramente, veremos o que seria infarto agudo do miocárdio. Seria ou é uma necrose miocárdica causada muitas vezes por um desequilíbrio crítico no suprimento de oxigênio para uma determinada região da célula cardíaca. Essa região infarta e libera alguns componentes dessa região que serão medidos, serão mensurados por diversos testes. É óbvio que quanto mais precoce for o diagnóstico dessa região infartada, ou mais precoce for o problema, a lesão do músculo cardíaco, mais facilmente ele será resolvido e mais rapidamente, assim como minimizará os danos celulares causados por aquela lesão. Bem, nesse slide nós podemos ver os diversos, o histórico das descobertas dos diversos testes para avaliação cardíaca. Podemos ver que o primeiro marcador para avaliar a função do coração foi a ST em 1954. E de lá para cá nós tivemos uma grande evolução dos diversos marcadores, como por exemplo a descoberta das isoformas da creatina quinase, e a descoberta dos marcadores mais precoces, como a mioglobina, e dos mais específicos, como a troponina I. Bem, mas o que um marcador ideal deve ter? Que características um marcador ideal deve ter para que ele seja utilizado como marcador para doenças cardíacas? Primeiro, ele deve ter uma alta sensibilidade, ou seja, ele deve detectar em níveis baixos, mesmo lesões pequenas, deve detectar que existe uma lesão cardíaca. Deve também ter uma alta especificidade, ou seja, se a lesão não for cardíaca, ele não deve ser detectado. Também ser rapidamente liberado em níveis detectáveis, em níveis mensuráveis. Deve correlacionar-se eficientemente com a extensão da lesão. Níveis altos são a extensão grande da lesão cardíaca e níveis baixos uma lesão menor. E ter também um longo tempo de meia-vida. Isso falando do diagnóstico. Falando da análise, também devemos ter uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, ou seja, ele deve ser detectado em baixos níveis e deve ter poucos interferentes, mas deve ser um teste fácil, barato e também um teste rápido. Os diversos marcadores cardíacos podem se dividir em três grupos: aqueles das enzimas cardíacas, como a creatina quinase e a lactato desidrogenase, as proteínas cardíacas, como a mioglobina, troponinas e a proteína ligadora de ácidos graxos, e também os marcadores de prognóstico e risco, como a proteína C reativa, mieloperoxidase, homocisteína e a taxa de filtração glomerular. Nessa aula nós veremos os marcadores creatina quinase, mioglobina e troponinas. A creatina quinase é uma enzima que faz a fosforilação do ADP formando ATP. Também faz a reação inversa. A partir do ATP ele pode fosforilar a creatina formando a creatina fosfato ou fosfato de creatina. A creatina quinase existem três isoformas: a isoforma MM, encontrada no músculo esquelético, a isoforma MB, encontrada em maior proporção no músculo cardíaco, e a forma BB, encontrada no cérebro. Além dessas três isoformas, existem também as macro-CKs, macro-CK tipo 1, que é um complexo formado pela CKBB e imunoglobulinas, e o tipo 2, que é formado por uma CK mitocondrial. Olhando aqui para a eletroforese, nós podemos ver que elas são separadas, elas possuem tamanhos, pesos moleculares diferentes e podem ser separadas pela eletroforese, sendo a CKBB migrando mais rápido nessa eletroforese, CKMB intermediária e CKMM é a mais lenta na corrida eletroforética. A CKMB é das três a creatina quinase mais específica para problemas cardíacos. Ela possui uma alta especificidade.
ela começa a elevar-se em 4 a 6 horas após o início da lesão cardíaca, atinge um pico em até 12 horas e volta ao normal dentro das primeiras 24 a 36 horas. É um excelente marcador, na verdade é um marcador de escolha para se utilizar para indicar reinfarto precoce, né, que são aqueles infartos que acontecem e quando a creatina quinase está voltando ao normal, acontece uma nova subida indicando que houve uma nova lesão cardíaca. Quais são as principais limitações do uso da creatina quinase MB? Primeira, incidência de falso positivo em pacientes perioperativos, mesmo aqueles que não têm nenhuma injúria cardíaca. Falsa elevação em injúria de músculo esquelético, em corredores de maratona, pessoas com insuficiência renal crônica e também no hipotireoidismo. Também, uma das limitações é porque é ruim na intervenção trombolítica. Então, não pode ser utilizado como marcador de trombose, uma vez que seu pico ele só atinge, o pico de MB só ocorre acima de 12 horas, o que é um tempo extremamente alto, extremamente prolongado. Por essa razão, por essas limitações, se utiliza o índice de CK ou índice de CK-MB, que é uma razão entre a taxa de CK-MB e a taxa de CK total. Na verdade, é um percentual, é a CK-MB vezes 100 dividido pela CK total. O racional para o uso do CK-MB é porque, além da CK-MB, pode-se ter uma elevação da CK-MM, que é uma creatina quinase encontrada principalmente no tecido muscular esquelético, indicando que pode haver falsos positivos para CK, se for medida somente a CK total. Por essa razão, o índice de CK mostra a relação e a gente pode detectar que os níveis podem ser aumentados pela CK-MM ou pela CK-MB. Combinando-se o índice de CK-MB com a clínica, podemos descartar a lesão assim do músculo esquelético. Só que a pergunta surge: qual seria o ponto de corte para o índice de CK-MB? Olhando para esse gráfico, podemos ver que o índice de CK-MB apresenta elevada sensibilidade quando ele é mais baixo, ou seja, quando ele é mais baixo significa que os níveis de CK total eles são maiores do que os índices de CK-MB, ou seja, ele detecta, mas ele pode não estar sendo muito específico. Então, podemos ver que os índices de CK mais baixos indicam baixa especificidade. Só que ao aumentar os índices de CK, nós podemos ver que a especificidade aumenta e a sensibilidade diminui, uma vez que ele vai detectar somente os índices de CK-MB. Então, níveis altos do índice de CK indicam que nós estamos medindo o CK-MB em detrimento da CK total. O ponto de corte seria esse 3,5. Então, valores mais baixos que 3,5 indicariam resultados bem sensíveis, mas pouco específicos. Resultados mais altos que 3,5 indicam resultados muito específicos, mas pouco sensíveis. E esse valor de 3,5 não é um valor arbitrário, ele indica uma especificidade e uma sensibilidade entre 100% e 85%. Como é que é medido a CK-MB? São dois os métodos para se medir CK-MB. Um método enzimático, que é o teste clássico, utilizado para medição do consumo de substrato. Nesse caso, o CK-MB ele vai quebrar o grupamento fosfato da creatina fosfato, formando ATP. O ATP ele é substrato da hexoquinase, que vai fosforilar a glicose, formando glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, por ação da glicose 6-fosfato desidrogenase, irá reduzir o NADP oxidado, formando NADPH. Esse composto vai ser lido a 340 nanômetros. Além da medição da atividade enzimática, também podemos medir a massa de enzima através de testes imunológicos.
Esse teste imunológico, na verdade, se chama CK-MB massa. Ele consiste de uma ELISA de fase fixa, de fase sólida, onde um dos anticorpos, para reconhecer um dos epítopos da CK-MB, ele é fixado numa placa, a amostra é colocada em contato com esse anticorpo e a CK-MB vai se ligar a um dos anticorpos. Vai ser lavado essa placa, esse poço, vai ser colocado um segundo anticorpo que vai reconhecer um outro epítopo da enzima, e esse segundo anticorpo vai ser anexado uma enzima que vai transformar um substrato em um produto colorido. Maior intensidade de cor indica que nós teremos maior quantidade de anticorpos ligados a CK, mostrando assim diretamente a massa de CK. E aí a pergunta surge: quem é mais confiável, quem é melhor, o método enzimático ou o método de massa? Bem, por alguns motivos nós indicamos o método de massa como mais confiável. Primeiro, ele possui melhor sensibilidade analítica, ou seja, a CK-MB massa detecta as enzimas ativas e as enzimas inativas. A lesão cardíaca, nós não nos interessamos se a enzima que foi liberada no plasma foi ativa ou inativa. Nós queremos saber se a lesão liberou enzimas. Então, o CK-MB consegue detectar os dois tipos de enzimas. Também uma melhor sensibilidade diagnóstica. O teste de massa vai detectar lesões do miocárdio 1 a 2 horas antes do teste de atividade. E também menos resultados falsos positivos, pois possui menor interferência com macromoléculas e com a hemólise também. Algumas características, nós podemos citar algumas características laboratoriais, como a amostra é soro ou plasma, o armazenamento dessa amostra pode ser feita a temperatura ambiente, por até 12 horas não teria nenhum problema. A 4 graus Celsius ela é viável por 3 dias e a menos 20 por um mês. As limitações do uso são valores acima de 300 nanogramas por microlitro, ou melhor, 300 nanogramas por ml. Nesse caso, a amostra precisa ser diluída. Os valores de referência são entre 0 e 3,5 nanograma por ml. E o critério de diagnóstico, nós podemos indicar para infarto agudo do miocárdio uma MB acima de 5 nanogramas por ml e um índice relativo, um índice de CK superior a 4, também indica um infarto agudo do miocárdio. Além da CK, um outro marcador cardíaco que nós vamos ver nessa aula é a mioglobina. A mioglobina é uma proteína transportadora de oxigênio contida no músculo estriado, no músculo cardíaco e também no músculo esquelético. Ela é rapidamente liberada da área infartada por um tempo limitado e rapidamente ela chega também ao soro. Ela pode aumentar significativamente dentro das 2 primeiras horas do dano muscular ou do dano do infarto miocárdico, chegando a 10 vezes o valor de referência. Mas também ela é rapidamente eliminada pelo rim. E isso é uma das desvantagens da mioglobina. Ela retorna ao valor normal dentro de 24 horas aproximadamente. Para infarto agudo do miocárdio, ela possui uma sensibilidade de em torno de 97%, 97,1% e uma especificidade em torno de 97,9%. Essa perda da sensibilidade e da especificidade acontece se as dosagens forem feitas de 8 a 15 horas após o infarto, na insuficiência renal e nos danos musculares esqueléticos. Nesse slide nós podemos ver a cinética da mioglobina comparada a CK-MB. Então, dentro das 2 primeiras horas, nós podemos ver que há um aumento substancial da mioglobina, enquanto que a CK-MB praticamente permanece nos valores normais. Nesse segundo gráfico, nós podemos ver as 2 próximas horas, onde a mioglobina tem o seu pico aproximadamente em 180 minutos e daí por diante ela diminui e em aproximadamente 24 horas ela não tem níveis mais detectáveis, enquanto que a CK-MB começa a ter seus valores aumentados a partir dos 180 minutos. Então são marcadores que podemos dizer precoces, no caso da mioglobina, e marcadores
intermediários no caso da CKMB. A mioglobina é utilizada para monitorar rapidamente a terapia trombolítica, uma vez que ele é um marcador precoce e também é um marcador preditivo negativo para infarto miocárdio. No caso de dúvida para infarto miocárdio, se a mioglobina for negativa, for um valor menor do que o valor indicado para o infarto agudo do miocárdio, nós podemos realmente descartar qualquer possibilidade de lesão cardíaca. A mioglobina também apresenta algumas características, como utilização da amostra soroplasma, pode ser armazenado em geladeira por até 7 dias e também a amostra pode ser congelada em menos 20 graus Celsius por até um mês. Limitações são resultados tão altos quanto 1000 nanogramas por ml, nesse caso a necessidade de diluir, e os valores de referência para o homem é de 16 a 96 nanogramas por ml e para a mulher de 9 a 82 nanogramas por ml. Nesse slide nós podemos ver também a mioglobina como um bom marcador para reinfarto. Podemos ver que houve um pico aí em torno de 2 horas e meia. A mioglobina começou a diminuir e em torno de 7 horas e meia houve um novo pico indicando um reinfarto. Então, também, juntamente com a CKMB, é um bom marcador para infarto, principalmente o infarto precoce. Então, a CKMB, nesse caso, não conseguiu detectar o infarto porque ele ocorreu somente após... O primeiro infarto ocorreu somente em torno de 2 horas e meia, um tempo que não era suficiente para detectar CKMB. E os outros marcadores também para problemas cardíacos são as troponinas. Então, as troponinas nós podemos ver nessa figura, são 3, a troponina TNT, a TNC e a TNI. Elas estão complexadas à actina e à tropomiosina, são proteínas regulatórias do músculo esquelético. Elas são responsáveis pela interação da fibra muscular ao cálcio e, portanto, são responsáveis por regular a contração muscular. São, como eu mostrei para vocês, 3 isoformas, só que essas isoformas podem ser separadas em isoformas cardíacas, que é a troponina T e a troponina I. São as duas isoformas usadas para diagnosticar problemas cardíacos. Nessa figura nós podemos ver que quando há lesão da musculatura cardíaca, lesão da fibra cardíaca, essa fibra se desfaz, essas proteínas se desfazem e caem na corrente sanguínea. Nesse gráfico à direita, nós podemos ver a cinética da troponina, bem parecida com a cinética da CK. A troponina está nesse gráfico vermelho e a CKMB está nesse gráfico verde. Então, são proteínas que aumentam e diminuem aproximadamente ao mesmo tempo. A troponina T é útil no diagnóstico de infarto do miocárdio e também é útil na estimativa da angina estável. Ela é detectável no soro aproximadamente 4 a 6 horas após o infarto do miocárdio. O pico é atingido em aproximadamente 12 horas e permanece elevado por até 7 dias. Essa é uma das vantagens de se utilizar a troponina T como marcador pela sua longevidade na determinação. As desvantagens da troponina T, porque ela está presente no tecido muscular em regeneração, tornando-se menos específico para o infarto do miocárdio. Também apresenta-se elevados em pacientes renais, em pacientes com pneumonia, em diabéticos que têm comprometimento renal e também a maioria dos testes disponíveis fornece resultados qualitativos, sem dizer a quantidade de troponina que é relacionada à lesão. O marcador mais específico para lesão cardíaca é a troponina I. Ela apresenta uma sensibilidade absoluta para detectar infarto do miocárdio. É o teste mais específico para lesão cardíaca. É detectado em 4 a 6 horas após a dor pré-cordial. Seu pico é atingido em 12 horas e retorna aos valores normais, como a troponina T, em aproximadamente 7 dias. Desvantagem, melhor dizendo, a troponina I, é a sua sensibilidade baixa.
né, menor que a mioglobina, uma vez que os níveis de troponina só são detectáveis em aproximadamente 6 horas. É utilizado para mensuração da troponina I, o soro e o plasma. Ele pode ser armazenado a 2 a 8 graus Celsius por até 14 dias e sua estabilidade é mantida, e congelado a menos 20 graus Celsius por até 8 semanas. Valores superiores a 40 nanogramas por ml devem ser diluídos, e os valores de referência de 0 até 0,05 nanograma por ml. Nessa tabela nós podemos ver a comparação entre as troponinas I, IT e a CKMB. Elas aumentam praticamente ao mesmo tempo, né, entre 4 e 6 horas. Atingem um pico também bem próximo dos valores, né, variando entre 10 e 24 horas. Mas elas voltam aos seus valores normais em tempos diferentes. A troponina I de 5 a 7 dias volta ao normal, a troponina T de 6 a 10 dias volta ao normal, e a CKMB que volta ao normal mais rapidamente, entre 2 e 3 dias. Nesse gráfico nós podemos ver os diversos marcadores utilizados para problemas cardíacos. A mioglobina, que é o marcador mais precoce, né, dos que nós estudamos hoje para detecção de infarto agudo do miocárdio. A CKMB e a troponina, que apresentam cinéticas parecidas, só que a troponina I ela é mais específica do que a CKMB. Podemos ver outros marcadores também, como a mieloperoxidase, que é o marcador mais precoce que nós podemos ver aí, e também o peptídeo natriurético do tipo B, que também é um marcador bastante específico e também é bem precoce. E podemos ver também a proteína C reativa, que é um marcador de prognóstico. Ele não é específico, ele também não é sensível o suficiente, mas ele é um bom marcador para prognóstico. Nessa tabela nós podemos ver também as sensibilidades para os diversos marcadores clínicos usados no infarto agudo do miocárdio. Nós podemos ver que no início, né, logo após o infarto agudo do miocárdio, o marcador mais sensível realmente é a mioglobina, só que a mioglobina ela permanece com níveis elevados aproximadamente 12 a 24 horas, seus níveis caem bastante após esse tempo. A CKMB ela apresenta um nível também bem sensível nas primeiras horas do infarto agudo do miocárdio, e seus níveis permanecem elevados no máximo até 48 horas após o infarto agudo do miocárdio. E a troponina I ela leva mais tempo para apresentar níveis elevados, de 6 a 12 horas, mas seus níveis permanecem elevados por até 72 horas ou mais após o infarto agudo do miocárdio. Na próxima aula nós veremos os testes utilizados para avaliar a função hepática.